A história de Caim e Abel é, de fato, um episódio nas Escrituras que nos ensina profundamente a respeito de coisas que jamais você aprenderia em outro lugar. De que está ligado com o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. E o que de fato Deus concede e aceita. Então eu quero chamar a tua atenção para este vídeo. Fique até o final, porque no final desse vídeo você vai entender profundamente o que Jesus disse quando ele estava mencionando a respeito da oferta. Quando você sair do seu lugar, se no meio daquela multidão encontrar alguém que tem alguma coisa contra você, deixe a tua oferta no altar e vá àquela pessoa, reconcilie com ela e depois retorne e pegue a sua oferta e deposita no gasofilácio. O fato é, o que isso pesa no reino espiritual a respeito da nossa oferta ou a respeito da nossa prosperidade. Se você não sabe, uma das coisas mais profundas que existe é que o inimigo, Satanás, ele considera as finanças do povo de Deus. Isso nós vamos ver no decorrer desse vídeo, na vida do próprio Jó. E o que de fato a Bíblia nos ensina a respeito do poder da prosperidade dos filhos de Deus. Caim e Abel fizeram um culto. Por sua vez, Caim, ele era lavrador, era um fazendeiro, era um plantador, e Abel era um pastor de ovelhas. Na reunião do culto, eles prestaram uma oferta, e a oferta de Caim não foi aceita. E a oferta de Abel foi profundamente aceita por Deus. Mas o detalhe é que a oferta de Abel não foi aceita apenas porque era ovelhas, apenas porque era a primícia das suas ovelhas. E a rejeição da oferta de Caim não era porque era apenas o resto, ou apenas algo da sua lavoura. Não. Na verdade, o que você precisa atentar é que o texto, tanto o versículo 3, o versículo 4, vai mostrar que o ponto ali é que Deus vai dizer, e Deus atentou para Caim e para a sua oferta e os rejeitou. E Deus atentou para Abel e a sua oferta e a aceitou. Deus só aceitou a oferta de Abel porque primeiro Deus atentou para Abel. E rejeitou a oferta de Caim porque Deus atentou para Caim. O que primeiro Deus vê antes da oferta é como está o seu coração. Então você vai observar que a rejeição e a aceitação é mostrada no culto. Passar isso, Caim se entristece, e antes de se entristecer, que o seu semblante caiu, ele tem uma ira. O texto vai dizer, irou Caim. E essa ira fez o seu semblante cair. O fato é que isso mostra que o que está guiando o coração de Caim. A ciência vai dizer que existem duas emoções que são estudadas profundamente até o dia de hoje. Que são duas emoções mostradas no início, tanto em Gênesis capítulo 3, como também em Gênesis capítulo 4. A primeira emoção vai apontar para o próprio Adão, que é o pai de Caim, que existia medo no coração. Isso é uma emoção que é estudada até hoje. A segunda emoção é a irritação, que é exatamente o que governou o coração de Caim. E quando ele ira-se, quando ele está irado, o semblante dele cai ou descai. E o fato é que Deus vê isso. Preste bastante atenção. Se isso não está ligado com o que o próprio Paulo vai ensinar em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Ele está falando a respeito de vir semear. E ele trata sobre semeadura. Mas tem duas palavras que ele diz, olha, não venha ofertar por tristeza ou por constrangimento.
mas Deus ama quem dá com alegria. Observe, ele vai mencionar tanto tristeza como alegria. Olha que Deus primeiro vai observar a emoção da pessoa, o sentimento da pessoa. Deus atentou para Caim e a sua oferta, e a rejeitou. Deus atentou para Abel e a sua oferta, e o aceitou. Na verdade, o que Deus primeiro vai olhar não é a oferta. O que Deus vai olhar é como está o seu coração no dar a oferta. Observe que o próprio Paulo vai nos instruir que nós não seremos aceitos, ou melhor, nossa oferta não será aceita se for entregue por tristeza ou constrangimento, mas com alegria. Deus ama quem dá com alegria. É exatamente essa descrição do coração de Abel. A alegria. E além disso, havia fé. O fato é que você tem que perceber que quando Caim percebe que a sua oferta é rejeitada, logo ele se ira o coração, descai o semblante, e Deus começa a perguntar: por que descaiu o semblante? E ele vai dizer que simplesmente ele vai dar uma desculpa. Logo após isso, quando ele percebe que sua oferta é rejeitada e a ira está governando o seu coração, ele vai e comete o primeiro assassinato na Bíblia, é com Caim. Ele comete um assassinato, mata o seu irmão. E aí Deus vem conversar com Caim, e no diálogo você precisa prestar bastante atenção no diálogo entre Deus e Caim. E Deus faz perguntas. E as perguntas é interessante. E você precisa atentar para as perguntas de Deus a Caim. E eu queria mencionar essas perguntas. A primeira pergunta que Deus faz a Caim é: por que se irastes? A segunda pergunta: por que descaiu o teu semblante? E você percebe que é uma sequência. O semblante dele cai porque ele está irado. A primeira coisa é a ira. E você começa a perceber que Deus pergunta. E depois Deus faz uma outra pergunta afirmativa. Se, essa é uma condição, se bem fizeres, certamente a tua oferta não será aceita. Ou seja, se fizer o bem, certamente a tua oferta será aceita. Então, você começa a notar que tem uma centralidade nessa pergunta. Se fizer o bem. Por quê? Porque de fato a oferta de Caim não foi boa. Porque não estava bem. Ele não estava bem. E aqui é que você precisa atentar. Porque Deus faz uma pergunta e depois faz uma afirmação. Jaz à porta está o pecado. Agora, cabe tu, ó Caim, dominar esse pecado. Ou seja, aqui está o domínio próprio. E aqui você começa a observar que Deus está guiando e expondo o que de fato está no coração de Caim. O pecado ali era exatamente a ira que estava governando o coração dele. Deus não recebe nenhuma oferta e nenhum culto quanto o seu coração estiver dominado pela ira. E o versículo 8 vai dizer: e Caim falou ao seu irmão. Se você perceber que alguns outros textos, algumas outras versões vai dizer: e chamou Caim Abel para conversar. Ou seja, ele tira, se ele estava no meio de algumas pessoas, para que ninguém soubesse, ele como se conduzisse o irmão para um lugar mais deserto, aonde ele pudesse estar sós, ou eles pudessem estar a sós. O fato é que você percebe que ele tira do meio da multidão. Isso já é algo premeditado. E ele o mata, golpeia o seu irmão e o mata. Logo quando isso acontece, Deus vem a Caim e pergunta: onde está o teu irmão? Essa é a quarta pergunta. E ele simplesmente diz: e não sei. Olha que desculpa. Sou eu tutor do meu irmão? Ele debocha da pergunta que Deus faz. E Deus pergunta novamente: o que fizestes? Por quê? Porque o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Observe, aonde é
ou qual era o cenário, o terreno que Caim fazia suas plantações? Na terra. E é onde ele derrama o sangue do seu próprio irmão. O que isso pode nos ensinar? Que às vezes nós estamos matando nossos irmãos, derramando o sangue dos nossos irmãos. E eu não falo isso literalmente, um assassinato, mas nós estamos assassinando os nossos irmãos com palavras, com ações, com pensamento. E exatamente aonde nós prosperamos é que começa a se fechar. Porque essa foi a consequência que Deus sentenciou a Caim por conta de onde ele derramou exatamente o sangue de Abel. Observe o texto. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a tua boca para receber o sangue do teu irmão. Então, quando nós falamos do nosso irmão, enquanto nós pensamos mal do nosso irmão, enquanto nós tramamos contra o nosso irmão, estamos derramando o sangue dele na terra. Que terra? Exatamente uma figura de onde nós prosperamos, de onde tiramos o nosso sustento. Meu irmão e minha irmã, não use a tua boca, não use os teus pensamentos para falar mal do seu irmão. O pecado já à tua porta. Você pode dominar esse pecado e parar hoje para que não continue falando mais do seu irmão. Quando lavrares a terra, ou seja, quando plantar na terra, essa terra não dará mais a tua força, ou não vai produzir. Isso mostra que quando nós não estamos mais prosperando, alguma coisa você fez contra o teu irmão. Por isso, quando Jesus está falando a respeito da oferta, ele diz: quando vides ofertar, sai do teu lugar e vinha ofertar. Se passou na tua mente que algum irmão tem alguma coisa contra ti, pegue a sua semente, a sua oferta, coloque no altar e vá até esse irmão, reconcilie com ele e ele contigo. Depois volte lá para o altar, pegue a oferta, deposite, e aí você verá que a prosperidade vai ser abundante. Nos nossos últimos dias, você não tem nenhum tipo de dúvida da quantidade de males, de pecado da língua que está sendo produzido no mundo inteiro. E principalmente dentro das igrejas. Dentro aonde não deveria ter nenhum irmão falando de irmão. O fato é que quando Jesus faz esse convite de ofertarmos, ele sabe que tem um povo na terra que pode prosperar assustadoramente. E esse povo está amaldiçoando a terra, que pode produzir de 30, 60, 100 vezes mais. Quando você tem Jó se encontrando com o próprio Deus nos ares, a pergunta de Deus a Satanás é bastante peculiar e interessante. De onde vem Satanás? Ele diz: venho de rodear a terra e passear por ela. E a pergunta de Deus é: tem visto o meu servo Jó? A palavra visto ali é observado o meu servo Jó? E ele vai dizer que sim. E ele vai detalhar simplesmente o que ele viu de Jó. Tu cercaste com bens. Deixa eu te falar. A prosperidade do cristão, a prosperidade do justo, ele tem uma consideração no reino espiritual, um poder no reino do espírito. A prosperidade do cristão é impressionante, interessante e necessária. Quando Deus fazer você prosperar, não é outro meio, não é outra coisa. É porque, de fato, você vai criar um impacto no reino do Espírito. O maior interessado em você não prosperar é o próprio diabo. Por quê? Porque você prosperando, você vai beneficiar o reino de Deus. Por isso, não busque as outras coisas.
Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Por que acrescentada? Porque sempre haverá uma necessidade de auxiliar o povo de Deus. Deus vai te dar muito para você servir a muitos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.